Olá, estamos no dia 1º de dezembro de 2024. Eu, Juan Brandt, estou aqui mais uma vez tentando falar algo que seja útil sobre esse encontro entre psicanálise, filosofia, sociedade. Hoje eu estou partindo de Sócrates, mas eu quero passar pela leitura rabínica dos livros sagrados. Tem alguma coisa para trazer de Tomás de Aquino, uma breve referência a René Descartes, pego então Freud e ainda cato um pouquinho de Ortega y Gasset. Eu quero nessas passagens elencar uma série de aspectos que estou procurando escrever sobre isso, criando um ensaio, alguma obra que faça uma passagem do que seja a busca do conhecimento por nuances que muitas vezes são descartadas nos pontos cruciais do nosso percurso para saber o que estamos fazendo nesta vida, né? Eu até escrevi aqui: o conhecimento de si mesmo passa pelo reconhecimento de que não se sabe o que é o si em relação aos outros. E disso, como corolário, temos que também não se sabe o que é o outro em relação ao si. Eu creio que, fundamentalmente, a coisa tem uma base na dificuldade, para não dizer impossibilidade, de saber do si substancial e do outro substancial. São tantas camadas, tantos acidentes na construção de alguma realidade referida a um sujeito, que é muito difícil mexer com tantas coisas que acabam umas mascarando as outras. Mas eu quero começar com Sócrates. Nos diálogos socráticos nós percebemos bem que a intenção dele é que aquele sujeito que está na frente dele possa reconhecer que o discurso que ele defende não corresponde totalmente ou em parte à verdade que o atravessa. Então ele vai questionando, vai colocando questões de modo que desestabiliza o reconhecimento que o sujeito tem sobre aquilo que ele vinha dizendo e que ele pretendia afirmar seguidamente. Então, é um método dialético que desestabiliza uma suposta verdade, mostrando que ali onde se supõe uma verdade, existe uma crença aceita porque é dominante. Eu vou aí agora um pouquinho à leitura rabínica dos livros sagrados. E alguns autores judeus falam disso aí, que eu não sendo judeu, mas eu tento lê-los e compreendê-los, né? Qual a ideia? Que os livros sagrados, eles contêm dentro de si uma verdade que está submersa, vamos dizer, a toda uma narrativa. E esta narrativa precisa ser lida, relida, pensada, para se encontrar tudo que ali está encoberto. Ou seja, não há fim, porque sabe-se lá o que está encoberto, mas está lá. É importante não desistir, há que sempre retomar. E outro aspecto interessante da leitura rabínica é que aquilo que já se descobriu não é descartado.
Ou seja, aquilo faz parte da verdade de algum modo. Então eu pego uma verdade que já existe, a encontro ali, mas eu vou encontrar novas verdades. É como se a verdade no final fosse o todo. Isso talvez não esteja suficientemente claro ao se ler Sócrates, algo de Sócrates. Mas é uma passagem interessante. Quando eu vou a Tomás de Aquino, o que eu encontro? Essa questão das paixões, né? As paixões precisam ser ordenadas, porque se elas não se ordenam, se está sujeito a elas e não se chegará à verdade. Para chegar à verdade, é preciso ordenar a sequência das paixões, de modo que nesse encadeamento se possa chegar ao conhecimento, ao maior conhecimento da verdade. Quer dizer, como se aquilo que Sócrates tentava apontar, né, fosse algo que estivesse puxando o sujeito, só que quando chegamos em Tomás de Aquino, há uma diferença, porque em Sócrates é o discurso como um todo. E aqui em Tomás de Aquino são as paixões do sujeito. Talvez a gente tivesse agora a pensar, vamos juntar tudo, né? Bem, aí chega Descartes e diz, penso, logo existo. Na verdade é uma afirmação um pouco estranha, porque ele pode dizer que pensa porque ele já existe antes. Eu concluo que ele talvez quisesse dizer, como sei que penso, posso dizer que existo. Sim, posso dizer que existo. Mas ele já existe antes, e se ele existia antes, ele tinha alguma forma de inteligência que lhe permitia estar na existência, e, portanto, era uma vida existente, como vida, claro, existente. Até vale essa repetição, né? Estranha vida existente. Por quê? Porque dentro disso é como se a vida antes do penso não fosse existente. Percebem? A fala de Descartes é bastante confusa. Ela não nos ajuda muito. Mas ela nos dá algo sim que a gente pode considerar. Como eu penso, eu posso comunicar. Isso sim, posso comunicar que eu existo. Como eu não penso, eu não posso comunicar. Então, no diálogo socrático, o escravo que está lá sendo inquirido, vamos dizer assim, por Sócrates, como ele pensa, ele pode dizer alguma coisa para Sócrates. Temos um caminho aí para dar um espacinho para o René Descartes. Aí nos chega Freud. Freud, ele quase que amarra isso aqui tudo de uma forma que eu considero genial. Freud tem lá seus problemas, né, que a gente sabe tanto, mas ele foi genial quando conseguiu dar uma boa arrumada, porque ele pega a leitura rabínica dos livros sagrados quando ele pensa na interpretação dos sonhos. A leitura, vamos chamar de leitura, do sonho relatado por um paciente, permite diversas interpretações, porque ali estão camadas do inconsciente se mesclando, condensadas, deslocadas das posições originais. Então, o método rabínico de interpretar a história, as narrativas do livro sagrado, ele leva Freud a interpretar o sonho. E é interessante que também quando ele junta ali a associação livre de palavras, ele também está bastante próximo ao método rabínico, porque na associação livre chegam interpretações, chegam associações variadas, que se aproximam um pouco quando Sócrates vai na dialética, vendo o que está por trás. E aí eu não queria deixar de fora um autor que eu gosto muito, que é Ortega y Gasset,
num livro dele chamado Meditações do Quixote, ele faz uma analogia entre a floresta e cada uma das árvores que ali está. Que a floresta, se você olha para ela, ela é um todo. É uma unidade, a floresta. Você não a vê como um coletivo, embora você saiba que é um coletivo. Conceitualmente, é um coletivo de árvores. Mas é uma unidade, floresta. Entretanto, se você se aproxima da floresta, você vai gradativamente percebendo que ali existe um submundo, as árvores. Cada árvore é uma unidade. E olha, ele só faz analogia entre a floresta e a árvore, mas ele poderia ir mais longe, porque se eu chego numa árvore, eu posso novamente pensar que por trás, ou indo com maiores detalhes, eu posso chegar a galhos, a frutos, a flores. Então, conhecerás a verdade, nesta forma de colocar de Ortega y Gasset, se saíres da generalização e procurares os detalhes que compõem aquele todo. Então, também, voltando a Freud, eu só posso conhecer o que está ali marcando a vida do paciente se eu vou no detalhe que é dele, eu vou nas árvores dele. E aí eu não posso ter nenhum pensamento pré-concebido. Eu não tenho nada meu a dizer. Porque senão eu estou transformando numa floresta. Não, eu preciso deixar que as árvores dele surjam. E de certo modo, é o que Sócrates estava procurando com um escravo lá. Que ele encontrasse suas árvores. E aí, eu penso que Tomás de Aquino esperava que cada um ordenasse as suas paixões, porque algumas paixões são mais dominantes aqui, ali, em uma pessoa, em outra pessoa. A leitura rabínica dos livros sagrados quer no final encontrar a verdade que está em Deus. É o todo, mas ela começa do detalhe para chegar ao todo. Interessante, né? Esse aspecto, né? De você ter um aspecto, vamos dizer, regressivo e progressivo. Freud usou o conceito de regressão e progressão a partir de algo que você me traz. Eu crio uma condição clínica para que você regrida, né? E você vai entrar nos detalhes da tua história. E depois você vai trazer isso de volta, fazendo ligações com questões atuais. De certo modo, a leitura rabínica dos livros sagrados está o tempo todo colocando o momento da leitura do livro com o tempo da escrita do livro. Passaram-se 3.000 anos, 4.000, 2.500. Os tempos estão sendo interligados em cada nova leitura. Na psicanálise, os tempos são interligados em cada nova associação ou interpretação. Mas o que fica aqui bem, assim, vou usar a palavra escancarado, não é bem escancarado, é que nós só conseguiremos encontrar, ou ajudar a encontrar, o que é do si mesmo, o que é do outro e o que é do todo, se usarmos métodos que levem a pessoa a entrar em contato com a sua realidade, com a sua história. Com a sua história, que vai levar à sua realidade. Mas que não aceite aquilo que descobre como se isso fosse simplesmente a verdade porque foi descoberto. Não.
como diz a leitura rabínica, sempre haverá algo mais. E como Sócrates procurava demonstrar também. Isso aí é um discurso que de repente veio de outro. Daí que fica até bastante difícil a gente diferenciar o que é ser sujeito, né, como alguém que é por si, e ser sujeito como alguém que é o outro. Porque, na verdade, nós nascemos dentro de um corpo de mulher e já estamos aí sentindo o impacto desse outro. Depois que nascemos, estamos ali tirando tudo dela. Tirando dela não só o alimento, tirando muito mais dela. Somos esse outro. E depois tem mais realidade atravessando esse espaço. Então, nós vivemos uma cotidiana dialética entre o eu e o outro. E isso dentro de um espaço que é um todo, que é a humanidade, né? E às vezes fica muito difícil distinguir o que é meu, efetivamente, e o que, de algum modo, eu estou aceitando como se verdade fosse e não é. E nesses caminhos tortuosos é que muitas pessoas se perdem muito e outras bem pouco. Esse é o lugar da psicanálise. Então é isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço quem está aí me acompanhando, me seguindo. Meu WhatsApp em Brasília 619 9643 1886. Fazemos atendimento clínico, presencial e online, e também assistência a profissionais da psicologia e psicanálise, com supervisão, análise pessoal, presencial e online, além de cursos de formação em psicanálise. Até a próxima!